Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, nem para dividir campos, nem para ser melhor do que ninguém. Não. Estamos aqui para propagar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é o nosso objetivo e a nossa finalidade com esta programação de fé. Transmitir a verdade na sua íntegra, na sua totalidade. Muito bem, nós estamos seguindo aqui uma série sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, Shemot em hebraico, e tem sido umas lições maravilhosas para nós, onde temos aprendido bastante. Temos aprendido bastante desta palavra, deste livro maravilhoso que é a saída de Israel do Egito em direção à Terra Prometida. A caminhada de Israel é a mesma caminhada da igreja na terra. A igreja sai do Egito também, que simboliza o mundo, sai do mundo em direção a entrar aonde? Na palavra. Tem que sair e entrar. Redenção é sair de e introduzir em. Você tem que sair e tem que entrar. Sair do mundo e entrar aonde? Na palavra. Eu não duvido que muitas pessoas na denominação não tenham saído do mundo. Saíram, mas não entraram na palavra. Eles saíram dos cigarros, das bebidas, dos vícios. Saíram. Mas quando você chama eles para entrar na palavra, ser batizado da forma correta, qual é o batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não querem. Celebrar a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, eles não querem. Preferem ficar na sua denominação. Então saíram do mundo, mas não entraram na palavra. Saíram dos vícios, saíram das bebidas, saíram das festas. Saíram, muitas pessoas saíram, eu sei que saíram. Mas não entraram na palavra. Precisam entrar na palavra. Você só tem redenção quando você sai de e entra. De Israel saiu 2 milhões, mas só 2 entrou. Sair, sai muitos. Agora entrar, são poucos. São poucos aqueles que entram na palavra. São poucos aqueles que vão gozar da terra prometida. E a terra prometida é uma figura de quem? Do Espírito Santo. Mas vamos lá. Nós já temos falado sobre isso em várias programações, mas vamos lá. Hoje nós vamos entrar em Êxodo 19. Deus manda o povo ser preparado para receber os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foi dado pela própria boca de Deus. Então nós vamos ler aqui alguns versículos para fixarmos a nossa base. Êxodo 19. No 3º mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque havia partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinha acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó e falarás aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios, como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim.
Agora, portanto, se realmente obedeceres à minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vamos parar aqui, depois nós vamos seguindo a sequência. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Toca os corações do povo que está do outro lado. Unge os meus ouvidos, os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra. Eu rogo a ti, Pai. Unge os ouvidos e os corações das pessoas que estão do outro lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Observa só comigo aqui. A palavra, ela é perfeita. Veja. No terceiro mês, chegaram os filhos de Israel ao deserto do Sinai. No mesmo dia que saíram, agora completando 3 meses, eles chegaram ao deserto do Sinai, onde Deus iria dar para eles os 10 mandamentos. Antes de Deus entregar a sua palavra para o povo, ele primeiro mostra a sua bondade. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Primeiro ele mostra a sua bondade para depois entregar a sua palavra. Veja que Deus, ele trouxe 10 pragas sobre os egípcios. Ele fez Israel passar a pé enxuto no Mar Vermelho e afogou os egípcios, efetuando uma redenção pelo poder e uma redenção por vingança. Deus, ele fez o povo chegar até Mara e as águas de Mara eram amargas. E Deus transformou aquelas águas amargas em doce. Quando Moisés cortou aquela árvore, e aquela árvore é uma figura de Cristo que transforma todo o nosso amargo em doce. Ele fez o povo chegar a Elim, onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. O povo acampou ali, sombra e água fresca. Ele fez o povo chegar ao deserto de Sim, onde deu para eles o maná. E o maná foi o maior milagre que durou 40 anos. Trouxe cordonizes para o povo. Eles chegaram em Refidim, e ali Deus deu para eles a água da rocha, a rocha simbolizando Cristo para nós, e a água, o Espírito Santo, que sacia nossa sede. Então, tanta bondade mostrada para o povo. Muita bondade Deus mostrou. E fez também eles vencer Amaleque, o pior inimigo de Israel, que nós frisamos que Amaleque hoje simboliza o quê? A dúvida. A dúvida é o maior inimigo do povo de Deus, que impede do povo de Deus operar. Vamos lá. Então você tem a bondade que ele mostrou para Israel. E ao entrar no deserto do Sinai, chegaram ao deserto do Sinai e tinha acampado no deserto. E ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e Deus disse: fala isto para a casa de Jacó. Toda vez que a Bíblia cita a casa de Jacó, é porque eles têm coisa ainda para melhorar. Quando ele cita Israel, então já é transformado. Então Deus disse, chamou Moisés e disse: dirás à casa de Jacó e falarás aos filhos de Israel. Olha, dirás à casa de Jacó, ainda precisam fazer algo. Porque como Jacó ele não era transformado, mas como Israel ele era transformado. Isso aqui é brilhante. Agora observe. Agora, portanto, realmente ele disse, olha. Ele diz: viste o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Olha só a bondade dele. Vocês viste a minha bondade, o que eu fiz aos egípcios e como eu vos carreguei como asas de águia. Deus mostrando a sua bondade para Israel. O tanto de coisas, de benefícios, de bondade, de coisas grandes que ele fez para Israel.
Aí ele diz, agora, portanto, realmente, se obedecerdes a minha voz e guardardes o meu pacto, vocês serão o meu tesouro peculiar. Olha só. Para ser o tesouro peculiar de Deus, é necessário duas coisas. Guardar o seu pacto e obedecer a sua voz. Obedecer a sua palavra. Uma prova que você ama a Cristo é quando você obedece a sua palavra. Cristo diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você quer provar que você me ama? Guarde os meus mandamentos. Pratique os meus mandamentos. Pratique a minha palavra que você prova que me ama. As pessoas ficam, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mas na hora de praticar a palavra, foge. Quando você chama eles para ser batizado da forma correta, chama eles para viver a palavra, eles não querem. Mas diz, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Não. Você tem que provar que ama, porque Deus provou o seu amor para conosco. Porque Cristo morreu por nós ainda sendo pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele provou que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele provou o seu amor, Deus provou o seu amor para conosco. Agora vamos. Então, se vocês guardarem, vocês sereis meu tesouro peculiar acima de todos os povos. Deus tem um tesouro peculiar acima de todos os povos, que é a sua noiva hoje. Ela é este tesouro peculiar, porque a graça, Cristo está para esta noiva. Então a graça está aí. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, serem chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é um poder maravilhoso. Então, quer ser o tesouro peculiar? O tesouro peculiar de Deus hoje são os seus eleitos que obedecem a sua palavra, que obedecem a sua voz, que obedecem a mensagem da hora, que tem a fé de rapto, e a fé de rapto está nas mensagens. Vamos lá. Então disse assim, olha, vocês serão o meu tesouro peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Serei para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um reino de sacerdote que oferece o sacrifício correto, que oferece a adoração correta, em espírito e em verdade, e uma nação santa, separada. Hoje a noiva de Cristo é isto, este reino de sacerdote e esta nação santa, separada do mundo, separada do pecado, separada da carne. Aí veja, Moisés chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. Olha só, você faz tudo o que o Senhor ordenou? Ou você fala da boca para fora e depois você está praticando outras coisas? Tudo que o Senhor falou, faremos. Então vamos fazer o que Ele falou, o que está na palavra. Não fuja da palavra. Fora da palavra, tudo é areia movediça. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faz com que lavem suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Agora observe, Deus iria trazer sua palavra, os 10 mandamentos. Ele iria descer sobre o monte Sinai iria fumegar, relâmpagos, fumaça, fogo, trovões. A presença dele ia descer ali e haveria um limite, marca-termo, marca-limite ao redor. Fique atentos e não subais no monte, não toqueis seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Existe um limite. Não ultrapasse o limite da palavra com ismos. Quantos ismos hoje existem dentro dessa mensagem? A mensagem verdadeira, a mensagem correta. Mas os ismos estão aí porque ultrapassaram os limites.
ultrapassaram os termos, e ultrapassar os termos é morte. Não ultrapasse. Esse negócio de dizer que Jesus veio naquela nuvem em 63, isso é ultrapassar limites. Esse negócio de dizer que o novo nome de Deus é Brana ultrapassa os limites. É ultrapassar limites. Não ultrapasse os limites. Fique com a palavra na sua íntegra, na sua totalidade. E tantos outros ismos que tem aí. Dualidade é ultrapassar limites. Trindade é ultrapassar limites da palavra. Não ultrapasse, que você vai morrer. Então veja. Nem mesmo a mão alguma tocará, porque certamente será predejado ou asseteado. Seja animal, homem. Não viverá. Quando a trombeta soar, o toque logo subirá ao monte. Logo subirão ao monte. Então veja, nem mesmo toque. Então Deus ia chamar Moisés para o monte, mas marcavam limites para o povo. Não toque no monte. Então veja, observe só. Deus manda o povo se santificar para receber a sua palavra. Olha, antes de você escutar a voz de Deus, que é a forma peculiar de Deus falar hoje, a primeira forma, a forma primária é a palavra. Antes de ouvir, o povo precisava estar santificado. Antes de ouvir aqueles 10 mandamentos que viria da boca de Deus, o povo precisava estar santificado. Teria que tirar a impureza, o pecado e o comportamento inadequado. Então diz ao povo que se santifique, porque no terceiro dia ele vai descer no monte. Ele virá numa nuvem. E vai marcar limites para que o povo não toque no monte. Tem um limite. Tem um limite. Não ultrapasse o limite da palavra. Então, disse, o povo teria que se santificar, tirar a impureza. Impureza é errado em todos os aspectos, seja físico, seja espiritual. Você tem que tirar a impureza física e a impureza espiritual. Comportamento inadequado, tire de sua vida. Tire o pecado de sua vida, porque senão Deus não fala contigo. Os nossos pecados é quem faz separação entre nós e o nosso Deus. Entre nós e Deus. Então Deus disse, Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram suas vestes. E ele disse ao povo, estais pronto no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. Não era nem para se chegar às esposas. Ter relações com as esposas. E ele disse ao povo, estais pronto ao terceiro dia. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte. E a voz da trombeta soou o toque longe. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento e ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, a glória dele estava ali. Então Moisés tirou o povo fora, certo? Que diz, Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. Deus iria falar aquelas palavras, os 10 mandamentos. O povo precisava estar santificado, tirar o comportamento errado, a impureza e o pecado, para ouvir Deus. É desta forma. Sabe, você só consegue ouvir a Deus quando você está desta maneira. Aí você consegue ouvir aquela voz suave em seu coração, falando contigo. Então veja, e ali a glória estava ali, era fogo, fumaça, fumegava o monte Sinai, e quando a voz da trombeta soou o toque longo,
e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce e adverte o povo para que não ultrapasse para ver o Senhor e muitos deles morram. E que também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor e se santifiquem para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenaste dizendo, estabelecei limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhe disse, vai, desce, e subirás tu e Arão contigo, mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então, estabeleça limites, diga para o povo, porque agora eu vou dar as minhas palavras. Vai começar Êxodo 20 e Deus vai falar essas palavras, os 10 mandamentos, que é uma relação de amor. Os 10 mandamentos nada mais é do que uma relação de amor de um esposo para sua esposa, de um noivo para sua noiva. E nós vamos esmiuçar isso aqui, os 10 mandamentos, nas próximas programações. Você vai entender que isso aqui é uma relação de casamento. Haja visto que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, um homem dirá para sua mulher, não terás outro, tu não terás outro, é só eu. Isso nós vamos estudar. Agora veja, como eu disse para vocês, antes de Deus dar a sua palavra, ele mostrou a sua bondade. Antes de Deus nos dar esta palavra aqui escrita, ele mostrou sua bondade através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele mostrou o quanto ele é bom, amoroso, maravilhoso, dando seu próprio Filho para morrer por nós, pecadores. Cristo veio ao mundo para morrer por nós, pecadores. Com grande amor com que nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus prova seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Então, antes de dar a sua palavra, ele mostra primeiro sua bondade. Ele mostrou sua bondade em Cristo quando levou os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje eu só estou aqui, fazendo esta programação, levando até você a palavra de Deus, porque sofreu por mim. Ele me trouxe a paz e foi castigado no meu lugar para que eu tivesse paz. Então, é maravilhoso. Nós continuaremos na próxima programação. Que Deus vos abençoe. São lições maravilhosas o livro de Êxodo, que retrata a caminhada da igreja. Retrata a caminhada da igreja. Retrata a relação de amor de Deus para o seu povo. De Cristo para conosco, para a sua noiva. Sabe? Isso mostra esta relação maravilhosa. Em figuras, ali nós vemos em tipos esta relação de Cristo com a sua noiva. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco domingos e quartas, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Nosso WhatsApp para contato é 83 981 25 19 62. Esse é o nosso contato. Deseja fazer uma pergunta, pedir sua oração, nós estamos à sua inteira disposição para te ajudar. Que Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça, te dê força e coragem. Que você creia na palavra de Deus. Salve a tua alma, salve a tua alma. Nós estamos vivendo no tempo final. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, entrega a tua vida a Cristo. Entrega. Que Deus te abençoe e te ajude. Shalom.